Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, as pessoas ligadas no nossa Madrugada MM. Nós temos mais uma manhã aqui de bênçãos, de receber pessoas que trazem a mensagem de Deus. Nós somos o AMM do Rio Grande do Sul e hoje nós temos a mensagem com o pastor Gabriel Mendes. O pastor Gabriel Mendes está conosco aqui, foi convidado por nós para trazer a mensagem essa manhã. Eu gostaria que o pastor Gabriel se apresentasse para nós aqui, para que possa também trazer a mensagem. Bom dia, pastor Gabriel. Um bom dia a todos, queridos irmãos aqui do AMM, todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, também pelo YouTube, ou vão nos acompanhar ainda depois, posteriormente. É um privilégio eu poder estar aqui, privilégio, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Pedro. Eu tenho sido rodeado aí pelos AMMs, alguns momentos aí a gente se encontra, e eu confesso que tenho uma admiração muito grande por esse ministério de apoio à igreja, não é? Me apresentando, eu sou natural de Rolante, mas fiquei em Rolante ali até os 3 anos de idade, mais ou menos, e depois minha família e eu fomos para Santo Antônio da Patrulha. E aí me criei em Santo Antônio da Patrulha, foi em Santo Antônio que minha família começou a voltar para a igreja. Eu tive contato também com a mensagem adventista e ali fui batizado. E o Nelinho, que falou antes aqui, foi meu ancião quando era criança. Então, é um privilégio hoje poder tê-lo aqui, né? Poder falar aqui. E depois de Santo Antônio, ali na adolescência, fui para o IACS e fiquei no IACS de 2015 a 17. Então, acho que foi em 2016 que eu passei ali na 7 de setembro fazendo uma série especial e o Ney, dando uma resgatada aqui rapidamente, consegui sim lembrar, Ney. Eu acho que até lembro da foto que tiramos na porta da igreja. Eu acho que foi, não sei se é essa que você se refere, mas foi um momento muito, muito, muito assim importante para mim, uma experiência muito, muito fera, fera demais, aquele período ali de evangelismo na Igreja da Sete. E é, a gente acaba lembrando, né, de várias pessoas com quem Deus nos deu oportunidade de ver, de trabalhar, e é uma bênção. Eu me sinto assim muito feliz quando vejo os irmãos envolvidos na missão, envolvidos com amor na missão, né? Então, quem está aqui com certeza está aqui porque ama e através disso pode cumprir a missão. É, Deus me deu a oportunidade então de fazer teologia lá na Faculdade Adventista do Paraná. E comecei meu ministério no Partenon, Colégio Adventista do Partenon, e esse ano eu cheguei aqui no Colégio Adventista Porto Alegre, o CAPA. Então, essa é a trajetória ministerial aí. Com certeza Deus tem muito ainda que nos usar. Queridos, a gente fala tanto, a gente estuda tanta coisa, a gente prega tanto que às vezes a gente tem que ter muita oração, assim, para a gente enxergar, né? Eu tenho uma característica desde que eu comecei a pregar, quando eu era adolescente, que eu não gostava de pregar se eu não sentisse no meu coração que aquela era a mensagem que Deus tinha separado para que eu pregasse. Claro que quando a gente vai estudar, a gente acaba conhecendo muita ferramenta para preparar sermão e tal, e é possível a gente fazer um bom sermão sem que Deus de fato queira que aquele sermão seja pregado, né? Mas eu não gosto de estar em um púlpito, e nesse momento o meu púlpito é virtual, sem ter a certeza no coração que é essa mensagem que Deus gostaria que fosse trazida aqui. E eu tive assim um pouco de luta, procurando entender a vontade de Deus sobre a mensagem aqui desta manhã, mas eu senti no meu coração que a gente deveria levar os nossos olhos para Mateus capítulo 5, onde nós temos ali o sermão das bem-aventuranças. E eu queria nesse momento ler com vocês o texto e a gente e queria convidá-los também para a gente meditar juntos aqui. Mas se você puder, eu gostaria de orar mais uma vez. Se podemos orar, se você puder, feche seus olhos, incline a sua fronte e vamos falar com Deus. Bom Deus, eterno Pai, nesse momento nós estamos abrindo a tua palavra mais uma vez e ao abri-la, pedimos que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração,
Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender a tua vontade para a nossa vida e que possamos também tomar decisões ao teu lado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amigos queridos, aqui no livro de Mateus, capítulo 5, nós temos o Sermão das Bem-aventuranças. E eu não vou me deter em si nas bem-aventuranças, mas num ponto desse sermão que vai ser o nosso norte aqui na mensagem, vai ser o nosso caminho pelo qual nós vamos percorrer. Então, se você puder, leia comigo Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Queridos amigos, o ponto que eu gostaria de destacar aqui, né? Você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito das bem-aventuranças, você mesmo já deve ter pregado sobre as bem-aventuranças. Então, o ponto que eu gostaria de destacar aqui é justamente o fator bem-aventurança. É esse o ponto que eu gostaria de destacar e que vai ser o nosso norte aqui. O texto do Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E a palavra grega que foi traduzida como bem-aventurado ou feliz, a gente sabe, né, que bem-aventurado significa felicidade. Então, o termo grego que foi traduzido como bem-aventurado, como feliz, é o termo ashrei. Ashrei é o termo, perdão, o termo Macários. Macários no grego. Foi traduzido como bem-aventurado. Só que o discurso de Jesus, o sermão de Jesus, não foi proferido em grego. O sermão de Jesus foi proferido em hebraico. O texto foi registrado em grego, porém Jesus naturalmente falava hebraico junto aos discípulos, junto às multidões. E a palavra hebraica que Jesus usou enquanto pregava este sermão era a palavra ashrei. E ashrei, então, no Antigo Testamento, ele é a palavra que é traduzida por bem-aventurança. No Antigo Testamento a gente tem algumas também. Só que ashrei, ela, ela é uma palavra cuja raiz é a palavra shur, e ashur significa pé. E esta mesma palavra shur, que é a raiz de ashrei, ela também dá origem à palavra avante. Ela é usada no contexto de marcha, de em marcha, de avançar. Então, há uma mensagem que fica subentendida aqui sobre o conceito, podemos dizer assim, o conceito filosófico de felicidade no reino de Deus. É claro que Jesus não gastou tempo explicando isso, mas a ideia que Jesus está propondo aqui de felicidade não é uma felicidade que nós estamos acostumados ou é diferente da visão que nós temos sobre felicidade. Porque na nossa visão ocidental, felicidade tem muito a ver com situações que a gente vive e que nos deixam felizes. Só que a felicidade do reino de Deus proposta aqui é uma felicidade que nos coloca em marcha. É uma felicidade que nos coloca na condição de continuar avançando. É a felicidade proposta pelo reino de Deus. A felicidade para nós, no nosso contexto ocidental, é a seguinte: estou com a minha casa cheia aqui da família, embora quando a família se reúne às vezes dá treta também, mas digamos assim que a casa está cheia aqui. Nossa, que momento feliz! Eu me lembro quando era criança, a família se reunia lá para um churrasco de domingo alguma vez, e aí a criançada, o que estão fazendo ali? Estão felizes.
E nós, quando estamos com, né, salvos as exceções, quando a gente tem a oportunidade de estar com pai e mãe, quando a gente tem a oportunidade de estar com familiares que são muito importantes para nós, com amigos, né, quando o grupo aí do IMM se reúne para alguma missão, para algum passeio, para fazer alguma atividade, né, uma igreja, é, assim, se entende que é um momento feliz. Só que a felicidade proposta pelo Rei de Deus não é uma felicidade de momentos, mas é uma felicidade que é uma felicidade maior, é uma felicidade maior do que as circunstâncias que nós vivemos aqui no mundo. Por quê? Porque a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, que a nossa vida é feita de momentos passageiros. Aquilo que a gente passa aqui no mundo são coisas temporais. E a Bíblia fala que a gente não deve se apegar àquilo que a gente vê, porque aquilo que a gente vê é temporal, mas aquilo que a gente não vê é eterno. Não tem como estimarmos, calcularmos o peso, né, da glória, daquilo que Deus tem preparado, reservado para nós, porque é maior do que tudo que nós vivemos aqui, maior do que momentos felizes, maior do que momentos tristes. Então, aquilo que Deus tem para nós, a promessa de Deus e a felicidade do reino de Deus proposta para nós, é uma felicidade que é maior do que as circunstâncias que nós vivemos aqui no mundo. E quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 5, e enxergamos a bem-aventurança, a felicidade proposta aqui, com esse olhar de algo que nos faz avançar, de algo que nos coloca em marcha, o texto ganha um sentido muito sublime. E aí eu volto a dizer para você, Jesus, ao pregar o Sermão das Bem-aventuranças, ele falou sobre felicidade. O que eu quero destacar é que a felicidade na mente de Jesus ao pregar, ele não estava falando de felicidade no contexto que está na nossa mente, de momentos. A felicidade proposta aqui por Jesus no Reino de Deus é uma felicidade contínua, é uma felicidade que nos coloca em marcha a despeito da situação que nós estivermos vivendo. E veja como ganha, olha como fica sublime quando a gente tem esse olhar para o texto. Imagina a gente ler aqui, ó, verso 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Avante os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em marcha os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, bem-aventurados os que choram, avante os que choram, em marcha os que choram, porque serão consolados. Essa é a felicidade proposta pelo Reino de Deus. Você é feliz não é porque está chorando, você é bem-aventurado não é porque está chorando, mas é porque você olha lá para frente e você sabe que será consolado. Então, por isso você já é feliz, por isso que você continua em marcha, por isso que você não para, por isso que você não paralisa, por isso que você não estaciona, você continua avante, você continua em marcha, porque sabe que lá na frente você será consolado. Avante os que choram, por quê? Porque serão consolados. Avante os mansos, porque herdarão a terra. Há uma terra a ser herdada. E aqui um recado, assim, muito direto, a pessoa de Moisés. A Bíblia fala que Moisés era manso, não é? Apesar daquilo que a gente lê também, né? Apesar de ter matado alguém, era manso. E a promessa de que herdará a terra, a gente fica pensando, mas se deu alguma coisa errada aqui com essa promessa na vida de Moisés, porque ele era manso, mas não entrou na terra prometida. Porém, veja que quando Moisés, ok, Moisés herdou a terra do céu, isso a gente sabe, mas há um outro detalhe também no monte, na transfiguração de Jesus, Moisés também apareceu ali. E a transfiguração aconteceu dentro do território de Canaã, dentro do território de Jerusalém. Então, de alguma forma, Moisés não só herdou a terra do céu, como também viu se cumprir aqui as palavras de Jesus, herdando também a terra prometida. Claro que a terra do céu é superior. Então, os nossos olhos têm que estar focados na terra do céu, porque a terra do céu, ela não é passageira, ela é eterna. Mas avante os mansos, avante os que têm fome e sede de justiça. Você se sente injustiçado? Você se sente assim com uma gana porque vê alguma situação de injustiça? Avante em marcha.
Pessoas que cometem justiça própria, elas estão pecando. Justiça própria não é pecado. Aliás, justiça própria é pecado, não é correto. Justiça própria não é correto, é um pecado. Queridos, se eu tenho fome e sede de justiça, é claro que eu devo recorrer aos mecanismos que estão à minha disposição, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não incorrer num pecado e esquecer que Deus é por nós. A gente tem que percorrer o caminho de acordo com as ferramentas que estão à nossa disposição. O que eu quero dizer? Eu já vivi circunstância em que alguém se sentiu injustiçado, e essa pessoa, não comigo, obviamente, mas como sou pastor, às vezes com a instituição, com a igreja, enfim, a gente tem que atender, administrar. Eu já vi pessoas que, no meio do seu sentimento de injustiça, acabar agindo de forma injusta, percorrendo por caminhos, inclusive, não corretos, para buscar justiça própria. E o resultado final era pior do que se aguardasse Jesus voltar a estabelecer o seu reino de justiça. Então, amigos queridos, a Bíblia fala que avante os que têm fome e sede de justiça, em marcha, bem-aventurado. Por quê? Porque serão fartos. Lá na frente será estabelecido o reino de Deus, no qual habita a justiça. Lembra essa promessa bíblica do livro de 2 Pedro? Então, avante os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Avante. Queridos, eu enxergo também aqui um recado da condição dos discípulos do reino de Deus. E a gente, às vezes, olha para nós mesmos, a gente não pode esperar que nossa vida seja muito diferente do que está aqui. Olha a condição dos discípulos do reino de Deus. Eles estão chorando. Os discípulos do reino de Deus, eles estão tendo fome e sede de justiça, estão se sentindo injustiçados. Eles estão tendo que eles estão sendo perseguidos por causa da justiça de Cristo. Eles estão sendo injuriados, estão sendo alvos de mentiras. Essa é a condição do povo de Deus, dos discípulos de Cristo. E aí eu olho para você agora e eu gostaria de fazer você pensar um pouquinho na sua vida. Eu sei que às vezes, talvez você passe por circunstâncias na sua vida, tem muita coisa na nossa vida até que não entrou nessa lista aqui. Mas a nossa vida, a gente tem essa lista aqui de Mateus 5 e mais um monte de coisa que a gente passa. Não está citado aqui doença, por exemplo, e a gente tem que permanecer firme com Deus quando a gente está doente. Não está citado um monte de coisa aqui, mas o que eu quero dizer para você se na sua vida você, às vezes, andou muito já, chegou num ponto que você acha que não tem mais condições de prosseguir, está cansado, acha que foi longe demais, queridos, lembre-se, é assim mesmo que estaria a condição dos discípulos do reino de Deus. É essa a condição dos discípulos do reino de Deus. Estão chorando, mas estão em marcha, estão sendo bem-aventurados. Parece não fazer sentido alguém chorando, mas ser bem-aventurado. Parece não fazer sentido alguém se sentindo injustiçado, perseguido, injuriado, ou seja, alvo de fofocas, de mentiras, mas estar feliz não faz sentido. O sentido começa a fazer quando a gente enxerga uma pessoa na condição de estar chorando, continua chorando, mas não deixa de avançar na sua vida com Deus, porque sabe que no momento certo será consolado. Uma pessoa que é alvo de mentira, de perseguição, de injustiça, mesmo com tudo isso, né? Eu, quando me sinto injustiçado, quando eu me sinto magoado, o que que é mais fácil para mim? É eu me recolher. A nossa natureza é a gente se recolher, a gente se chatear. A gente fala assim, eu também não quero saber de mais nada, né? Se acontece uma situação assim de angústia, de mágoa, até mesmo num contexto como o nosso de igreja, a gente se recolhe, a gente quer entregar função, a gente não quer saber de mais nada, a gente quer, não, agora que se virem sem mim, mas não é isso que Jesus diz que tem que acontecer. Jesus falou assim: avante, porque quem tem fome e sede de justiça, lá na frente será farto. Avante, porque quem está sendo injuriado é, terá um grande galardão nos céus. Então, queridos, a condição dos discípulos do Reino de Deus, ela não é uma condição simples, mas ela é. Jesus foi realista. É nessa condição que nós entraríamos pelos portais da Cidade Santa, chorando, sendo perseguido, sendo injuriado, mas ao mesmo tempo sendo pacificador, manso, humilde de coração, tendo os nossos olhos naquilo que é correto. Ou seja, não pare de andar, não pare.
a despeito dos teus defeitos, a despeito de quem você seja, a despeito da história que você tenha de vida daqui para trás, de erros que você já tenha cometido, Deus nos convida hoje a olharmos para frente e continuarmos avançando até que um dia pudermos adentrar pelos portais da Cidade Santa, onde ouviremos Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Enquanto esse dia não chegar, não pare, tá chorando, anda chorando mesmo, avante chorando mesmo, você será consolado. Tá cansado? Continua avante. Inclusive, talvez não está muito nosso contexto aqui, mas Martin Luther King, né, uma vez ele disse assim: se não puder voar, corra, se não puder correr, caminhe, se não puder caminhar, rasteje-se, só não desista, só não pare de nenhuma forma, continue. Talvez eu fale com pessoas aqui que têm motivos, que têm coisas que o fazem chorar, querido. Eu assim, lamento muito que você esteja carregando alguma dor no coração. Eu lamento muito que você carregue alguma mágoa, que algum dia alguém já tenha te magoado, inclusive no nosso meio de irmandade em Cristo, não era para acontecer. Eu lamento muito que esse tipo de coisa tenha acontecido, mas eu peço que você olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e continue indo avante, não pare, não desista, não fique para trás. Deus tem muita coisa para realizar na sua vida. A obra de Deus não se limita a momentos felizes que a gente possa ter aqui nessa vida, aqui nessa terra. A obra de Deus completa envolve uma felicidade eterna. E por essa felicidade eterna é que a gente continua caminhando, a gente continua em marcha, a gente continua avançando. Queridos amigos, se eu estou sendo perseguido na rua de noite, eu percebo que alguém está me perseguindo, eu começo o quê? A correr. Começo a correr e vou correndo. E aí, daqui a pouco, eu olho para trás e vejo que não tem mais ninguém me perseguindo. O que que eu faço? Eu paro de correr. No reino de Deus, não é para ser assim. Se tiver alguém me perseguindo, eu tenho que continuar avante. Se não tiver ninguém me perseguindo, eu tenho que continuar avante. Porque alguns procuram a Deus só quando está tudo difícil, e alguns também voltam a orar depois que as ondas difíceis já passaram, porque enquanto estavam numa dificuldade, só sabiam reclamar de Deus. Então, existem esses dois grupos de pessoas. Quer te dizer que, se a coisa está boa, continua avante. Se a coisa está mal, está ruim, continua avante também. Tudo aqui nesse mundo é passageiro, é transitório, é temporal, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Quando eu era criança, eu estava no clube de desbravadores, quando eu estava no clube de desbravadores, e os nossos diretores, nossos capitães, conselheiros precisavam colocar o clube em ordem, as unidades em ordem. A gente não podia se mexer. Tinha que ficar todo mundo paradinho, quietinho, se estivesse coçando o nariz, qualquer coisa, tinha que ficar paradinho. E aí eles falavam assim para nós, ó: olhem para a nuca olha para a nuca do seu companheiro, olha para a nuca do seu companheiro, para você estar em ordem, para você ficar como tem que ficar, olhe para a nuca do companheiro. E a gente ficava ali parado, olhando para a nuca do companheiro, sem mexer. Não podia, se passasse uma mosca, um mosquito, não podia mexer. Na vida espiritual, para a gente manter nossa vida em ordem, sabe qual que é a nuca do companheiro que a gente tem que olhar? A nossa nuca do companheiro na vida espiritual é Jesus. É ele que a gente tem que olhar. É nele que os nossos olhos têm que estar focados. Quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente perde o foco. E olha só, queridos, a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 10, 39, olha o que diz aqui, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Outras versões da Bíblia vão dizer assim: nós somos daqueles que avançam, da fé para a conservação da alma. Querido, avançar. Nós não podemos ser da geração que retrocede, que sai, que vai, que aposta, que volta atrás. Não, se Deus nos trouxe até aqui, a gente tem que olhar para frente e continuar avançando até a conservação da alma, até a salvação eterna, até Jesus voltar, até desfrutarmos a eternidade no reino de Deus. Avançar, avante, olhe para frente. Aquilo que Deus tem para você é maior do que as circunstâncias que a gente enfrenta aqui no mundo. Há um outro texto que eu gosto também muito, dentro de 2 Timóteo. Há um recado aqui de Paulo a Timóteo, e eu queria convidar você a olhar com carinho para esse recado aqui, ó. Olhe com carinho para esse recado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo 2, verso 4. Esse recado é importante enquanto nós estamos avançando nossa vida. Aqui diz assim:
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Esse verso aqui revela muito porque que muitas pessoas param de avançar no meio do caminho. Esse verso aqui deixa muito claro. Aqui diz que um soldado que está em serviço não se envolve em negócios da vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Muitas pessoas param de avançar durante o caminho porque tiram o foco de Jesus e acabam se envolvendo em negócios dessa vida. Perdem, às vezes por pouco tempo, mas perdem. Opa, eu tenho que atender à vontade de Deus para minha vida. Deus quer que isso aconteça na minha vida? Não, Deus não quer, então não devo fazer, porque nós somos soldados a serviço do reino de Deus. Nós não podemos envolver em negócios dessa vida. E em negócios dessa vida aqui, se refere a negócios mesmo que não são corretos, se envolvem em relacionamentos que não estão em acordo com a vontade de Deus, envolve uma série de coisas aqui. Lembre-se, nós somos soldados do reino que estamos em serviço. Nós não podemos perder o foco. Nós temos que continuar avançando, continuar avante, porque se a gente perder nosso foco e nos enrolarmos com o negócio dessa vida, nós infelizmente vamos ficar pelo caminho. Não que Deus quer que a gente fique pelo caminho, mas é porque nós mesmos vamos perder de vista a ideia, o ideal de satisfazer a vontade de Deus para nós. Queridos, Deus nos chama para continuarmos avançando. Eu não sei o que te traz desânimo para sua vida, para sua mente. Eu não sei o que te desanima, não sei se há alguma coisa que te faz chorar, se há alguma coisa que te faz cogitar a possibilidade de parar, de desistir. Eu quero nesse momento fazer um apelo para você. Não desista, continua avante. Talvez você olhe para si mesmo e fale assim: mas eu não sirvo para nada. Olha, eu sou ruim, não tem, não. Todo mundo fala direito, eu não sei falar direito. Todo mundo consegue fazer amigos fáceis, eu não consigo. Parece que eu não sirvo para nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para sua vida e esse propósito envolve esse ministério. E te digo mais, quando Deus te chamou para esse ministério, você acha que Deus não sabia dos teus defeitos? Ele sabia. E ele te chamou apesar dos teus defeitos e limitações. Deus te chamou apesar dos erros que você já tinha cometido, Deus te chamou apesar deles. Então, esse é um recado que você precisa entender. Você não vai ter sucesso na tua vida espiritual e não vai ter sucesso na sua jornada rumo ao reino de Deus porque você é bom, porque você tem talentos. Você vai ter sucesso porque Deus, o poder de Deus, se aperfeiçoa na tua fraqueza e a graça de Jesus te basta, a graça de Jesus me basta. É nisso que nós temos que nos ancorar, é no poder de Deus, é continuarmos olhando para Jesus. Avante, em marcha, não desista, porque você será consolado, porque você será farto, porque você terá um grande galardão no céu. Não desista, não deixe que as coisas temporais e passageiras aqui do mundo te tirem o sonho, o desejo, o foco de viver a eternidade. Não permita que isso aconteça. Não troque jamais aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro aqui neste mundo. E eu queria, nesse momento, fazer esse apelo e perguntar: você entende esse recado de Deus para sua vida? Você entende que Deus te chama a avançar, mesmo que esteja chorando, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja se sentindo injustiçado? Você entende que Deus te chama a avançar? Entende isso? Eu queria perguntar para você: você aceita o poder de Deus na sua vida para que você continue em marcha? Você aceita? Você deseja o poder de Deus? Que o poder de Deus te ajude a continuar em marcha? Aceita ou não? Amém, amém. Eu queria então, nesse momento, convidá-lo a, junto comigo, fechar os seus olhos para orarmos a Deus nesse momento. Se você puder, então, feche os seus olhos e vamos orar. Bom Deus, eterno Pai, nós somos falhos, pecadores, nós temos muitos defeitos, nós já cometemos muitos erros, mas, Senhor, quando tu nos chamou, o Senhor sabia de tudo isso. E nós entendemos que o Senhor tem um propósito para nós. Esse propósito, com certeza, envolve duas coisas. Em primeiro lugar, a nossa salvação, e em segundo lugar, envolve o Senhor nos usar como ferramentas para a salvação de outras pessoas.
E aqui estamos nesse momento, Pai, frágeis por conta do pecado, mas nos colocando em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o teu poder haja em nós, para que a gente continue avançando, que a gente continue avante em marcha, até o dia que possamos ver Jesus aparecer nas nuvens do céu e nos levar para casa. Pai querido, por favor, se há alguém aqui que tem motivos para desanimar, que tem motivos que o fazem chorar, que tem situações que o fazem se sentir injustiçado, que o teu Santo Espírito os console, os conforte e os ajude a não desistir, a não voltar para trás. Ajude o teu filho e tua filha a continuar avançando para a vida eterna. Nós oramos, entregando tudo que temos e somos em tuas mãos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus os abençoe e nos guarde e dê um excelente sábado para cada um de vocês. Muito obrigado mais uma Amém, vez, Pedro. amém. Muito obrigado, pastor, mais uma vez por ter participado conosco aí. Muito obrigado porque Deus nos trouxe aqui essa maravilhosa mensagem e esperamos que o senhor participe mais todos os sábados. Nós temos aí no mesmo link. E você também que se interessa em participar conosco, entre em contato com a MM Brasil, a MM Rio Grande do Sul, e você vai poder participar. Deus abençoe, pastor.